Vamos lá, irmãos. O pastor começou fazendo uma introdução sobre teologia bíblica e o recorte da minha aula é específico nas alianças, tá? Então, vou me dedicar aqui 40, 50 minutos a falar sobre como que Deus tem se relacionado com o homem no decorrer da história, tá? Mas, de início, eu quero quero pedir que vocês me digam o que vocês entendem por pacto ou aliança, tá? Eu vou usar as duas palavras aqui de forma intercambiável e aí eu queria ouvir de vocês. Qual que é a compreensão que vocês têm no contexto bíblico do que é um pacto ou uma aliança? Voto, compromisso, um acordo. Interessante, acordo, ele já envolve duas partes, né? Compromisso, talvez nem tanto, talvez é uma coisa mais unilateral, né? Então, acordo, interessante, mais o quê? Os três mais animados falaram tão rapidinho que eu falei, caramba, essa aula vai decolar aqui, eu não preciso nem falar nada. Acho que me enganei, né? Alguém ia falar um contrato? Tá. Uma corresponsabilização das partes, tá? Um pouco de tudo isso junto, assim, né? Então, quando a gente fala de pacto, eu vou entender o pacto como um acordo solene entre Deus e a humanidade, onde Deus vai dar os termos para esse relacionamento acontecer. Um pacto, em geral, ele tem requisitos a serem cumpridos, tem bênçãos relacionadas a esses requisitos, há também um sinal, muitas vezes. Esses são elementos de um pacto, de uma aliança entre Deus e a humanidade. E Deus, apesar de não precisar, no decorrer da história, vem se relacionando conosco. De forma muito graciosa, Deus, ele chegou ao homem para estabelecer um relacionamento com ele. Uma vez que o homem não é capaz de fazer isso sem Deus, o homem, de forma independente, ele é incapaz de buscar a Deus. Deus, no decorrer da história, tem buscado o homem. E, através dessa busca, ele tem demonstrado sua misericórdia, demonstrado a sua graça, o seu amor, a sua longanimidade, a sua demora em irar-se. E, através das alianças, a gente consegue, inclusive, conhecer mais sobre Deus. Porque a forma como ele lida conosco revela sobre quem Deus é. E a gente vai passar pela história entendendo isso. Então, a gente já tem agora mais ou menos uma definição de pacto, né, que é esse acordo entre Deus e a humanidade, onde há termos, onde há uma bênção relacionada, onde há um sinal. E quando eu faço a troca entre esses termos de pacto, aliança, porque a gente pode lidar com eles como sinônimos. Algumas Bíblias também trazem concerto, tá? Então, se você usa uma versão mais antiga, como Almeida Corrigida e Fiel, você vai ler concerto também entre Deus e os homens. Então, quando Deus estabelece um concerto. Então, essas três palavras falam sobre a mesma coisa. Como eu já mencionei, todo pacto ele parte de uma disposição de Deus de se rebaixar ao nível do homem, tá? Então Deus, ele demonstra a sua condescendência. Então ele se rebaixa ao nível do homem, sem contudo abrir mão da sua glória ou abrir mão dos seus atributos. Ele vem até nós graciosamente para nos resgatar, tá? E o pacto é a forma pela qual nós conseguimos ter comunhão com Deus. Deus dá os termos dos nossos relacionamentos com Ele. Hoje em dia as pessoas elas formam Deus na cabeça delas e acreditam que podem se relacionar da forma que elas bem entenderem. E é um relacionamento muito que não é engessado, que não tem termos claros, que eu posso demonstrar o meu amor por Deus, muitas vezes de um jeito que Ele não estabeleceu. Mas a verdade é que Deus estabelece os termos para o homem se relacionar com Ele, e isso é posto nesses pactos, nessas alianças, tá? Quando a gente olha para a Bíblia, o pastor mencionou rapidamente, a gente vê alguns pactos ali que vão marcar a história, tá? Antes de aprofundar em cada um deles, eu vou fazer uma visão panorâmica aqui. Em Adão, a gente tem um primeiro pacto ali, um pacto de obras no Éden, entre Deus e Adão. Deus,
ele diz a Adão que se ele obedecer, ele terá vida eterna, mas a desobediência traria morte. Morte física e espiritual. Morte espiritual, afastamento de Deus. Então, ali, no Éden, você tem esse primeiro pacto, essa primeira aliança estabelecida, onde é exigido do homem obediência. O homem, todavia, não cumpre e, com isso, ele colhe os frutos, consequências disso, morte espiritual e morte física. Depois, nós temos pactos da graça, que acontecem com Noé, primeiro, né? E Moisés, Davi, Abraão. Então, com Noé, o mundo ele tinha se desviado de Deus. O mundo estava mal, a maldade estava reinando no mundo. E Deus decidiu exercer juízo. Mas não só isso, não de forma totalmente, não de forma extensiva, mas Deus escolheu uma família, escolheu uma parte da humanidade para preservar e demonstrar o seu amor e a sua graça para com eles. Tá? Então, em Noé, Deus, apesar de exercer o seu juízo, separou ali parte da criação para que essa criação não tivesse extinta naquele momento. A gente não está falando só de homens e mulheres. A gente está falando de animais, a gente está falando de todo mundo criado ali. Deus seria capaz de destruir, mas ele preservou. Ele falou, olha só, eu vou exercer o meu juízo, porque ele é justo, todavia eu vou demonstrar minha graça nesse escolhido Noé. Então a gente já vê graça ali, muito claramente, porque Noé foi achado justo diante de Deus, não por seus próprios méritos, mas porque Deus assim o viu. Deus o viu de forma justa. Em Abraão, Deus prometeu uma família extensa, muito extensa, e de onde viria o descendente que abençoaria todas as nações. Então, quando a gente fala que Deus daria a Noé uma família, a gente pensa numa nação, mas através desse descendente, Deus abençoaria todas as nações. Isso só vai ficar claro em Cristo, né? Porque Cristo é esse descendente que amplia essa bênção para judeus e gentios. Em Moisés, Deus estabelece termos que esse povo deve se relacionar à lei moral de Deus, à lei cerimonial. E em Davi, Deus promete um reino eterno, que, de novo, é cumprido em Cristo. Todas essas alianças, de alguma forma, apontam para Cristo, que, como o pastor muito bem falou, André também complementou, é o cumprimento perfeito. Tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento, de alguma forma, nos direciona a Cristo e encontra verdadeiro significado nele. Tá? Então, Cristo, então, é a nova aliança e a última, a derradeira, por onde Deus resgata os seus, não pelo mérito de cumprir alguma coisa, mas pela fé depositada nele. Cristo cumpre em si os requisitos dessa aliança e também recebe em si toda a punição pelo mau comportamento dos homens. Ele quita tudo e aí o homem pode receber através da fé. Em Cristo, a gente tem, então, a nova aliança. Essa é uma visão geral das alianças. E como o pastor bem falou, esse é um fio, uma forma de ler as Escrituras, através da ótica da redenção, né, da comunicação de Deus com o seu povo, a gente consegue conectar tudo aquilo que acontece nas Escrituras e está descrito para a gente. Tá? Bom, o relacionamento de Deus com o homem, como eu falei com vocês, em qualquer momento vocês podem pausar para perguntar alguma coisa. Tá? O relacionamento de Deus com o homem, como eu falei com vocês, ele tem termos específicos. Ele não é, como a gente bem entende, não é de acordo com a minha cabeça, seu Carlos, Nogueira, não é a gente que decide como que a gente vai se relacionar com Deus, mas Deus dá as suas regras. Né? E aí, para a gente entender o que Deus espera de nós, a gente tem duas formas. Uma delas é a lei natural, tá? Que é aquela moralidade inerente a todo ser humano. Todo ser humano tem dentro de si uma noção de certo e errado. Tá? Então, Paulo fala sobre isso, de modo que, mesmo aquele que não tem a fé, mesmo aquele que não tem a revelação, ele consegue compreender o que é certo e o que é errado, e consegue ter uma conduta, Deus espera uma conduta dessa pessoa. A consciência. Exatamente. Então, isso está plantado na consciência humana, é inerente ao ser humano isso. Tá? E essa consciência que nós temos, ela reflete o caráter de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, carregamos essa moralidade em nós. Tá? Além disso, também há mandamentos específicos, tá? Que a gente fala de lei positiva, que é quando Deus deixa claro
ou por escrito, ou através da sua fala, aquilo que ele espera das pessoas. Então, Deus, muitas vezes, ele exige uma obediência explícita, como ele foi explícito com Adão, que ele não deveria comer do fruto. Então, ali havia uma lei positiva. Deus deixou claro para Adão o que ele esperava dele, e Adão descumpriu, né, que era comer o fruto da árvore do conhecimento. Essas duas leis, elas se complementam. Tá? Dentro dos pactos, eles se complementam, porque Deus espera de nós o cumprimento da lei moral, dessa lei natural, e também da lei positiva que está posta na sua palavra. E quando a gente fala sobre um pacto, né, que é esse relacionamento entre Deus e os homens, no começo eu falei que ele tinha alguns elementos, e agora eu vou explicar cada um desses elementos do pacto. Tá? Pactos, em geral, eles têm promessas, obrigações e sanções. Tá? São 3 elementos principais. Então, a promessa é o compromisso de Deus. Deus vai se comprometer com o homem de dar algo, como, por exemplo, a bênção de Abraão, ou então a vida eterna no pacto da nova aliança. Então, há algo que Deus se compromete em fazer ao homem. As promessas são isso, e as obrigações são as responsabilidades humanas. Uma contrapartida que Deus exige de nós. O que a gente deve fazer, como, por exemplo, fé e obediência, para que a gente receba essa promessa de Deus. E as sanções, como é possível deduzir, são as consequências de não cumprir as obrigações que Deus exige. Então, não há uma neutralidade aqui. Deus exige algo de nós, nos promete, caso consigamos cumprir, mas também há uma punição quando não cumprimos. Tá? Além disso, há sinais ou selos. Né? Quem não se lembra do arco-íris, que sela ali a aliança feita com Noé, e que Deus disse que sempre se lembraria do que tinha acontecido, que ele não mais exterminaria a humanidade daquela forma. Então, são selos colocados. Além disso, a circuncisão foi um selo, né, onde marcava os meninos a respeito dessa aliança feita com Abraão. E hoje, nós temos as ordenanças, né? O batismo e a ceia do Senhor são selos, são sinais visíveis da aliança que nós temos com Cristo. Então, como a gente bem sabe, o batismo, ele em si não salva, mas ele reflete uma realidade. O batismo e a ceia, quando a gente se une para tomar a ceia como igreja, a gente está deixando claro essa aliança que nós temos com Cristo. É um momento em que nós nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós e do que a gente recebeu nele. Tá? Então, o sinal, os selos, são esses elementos. Além disso, nós também temos representantes federais. A gente certamente já ouviu que Adão, na criação, foi o representante federal da humanidade, ou então que Cristo, ao cumprir toda a lei, foi o representante federal da humanidade. Então, toda a aliança possui um representante federal, e significa que ele carrega nele os ônus e bônus de representar todos aqueles que estão abaixo dele. Então, todos nós pecamos em Adão. Não é uma... efetivamente, estávamos lá com ele. É como se estivéssemos cometido ali o mesmo pecado, porque ele representou toda a humanidade. E, da mesma forma, todos os filhos de Deus, todos os crentes, recebem os benefícios da morte de Cristo, porque ele também foi um representante federal da humanidade. Então, existem essas figuras. No pacto, a gente pode buscar um representante federal também. Tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tá bom. Então, essas são as noções iniciais. Pois não. Não quer um, não tem o outro também. Deus estabelece sua forma de fazer as coisas, né? E a gente precisa aceitar. Deus fez assim, né? Deus revelou-se dessa forma,
e ele lidou com a humanidade dessa forma. Então, não adianta se rebelar contra isso, né? Tipo, eu não gostaria que fosse assim. Bom, está posto. Deus fez dessa forma e a gente, pois é, e às vezes a gente nem tudo a gente vai ter uma explicação de por que as coisas são assim, né? E Deus não fica o tempo todo se explicando. Então, essa é a forma que ele faz. Diga. Uhum. Sim, sim. Sim. No final das contas, nada disso aqui surpreendeu a Deus, né? Então, Deus não foi reativo, mas fazia parte do plano maior dele. Né? Puxa vida, a humanidade se desviou, vamos jogar dilúvio. Puxa vida, não é assim, né? Então, Deus não fica reagindo às situações, mas é parte do plano maior, essa bela história que ele escreveu, e nós estamos vivendo isso sob o senhorio de Deus. Né? Agora, nós vamos falar sobre o pacto adâmico. Tá? Então, a gente passou rapidamente. Agora a gente volta e a gente vai olhar com mais calma para cada um desses pactos. Tá? E aí eu quero fazer a leitura de Gênesis 2, 16 e 17. E eu convido algum irmão a fazer a leitura. Tá? Vou deixá-los à vontade. Caso ninguém faça, vai ser uma coação mesmo. Espera aí. Isso. Nossa, desculpa. A visão não está boa. Eu estava olhando para o 18, eu também não era o 18, mas é isso. Né? Então, é engraçado, porque eu ouvi o texto e falei, bom, é esse texto. Aí eu li aqui e falei, bom, é o que está aqui. Então, ótimo, é a minha visão. Tem que vir de óculos agora. Então, eu peguei textos menores, né, porque a gente consegue ver a descrição das alianças em textos maiores também. Mas Deus fez ali uma aliança com Adão. Ele pediu o comprometimento de não comer dessa árvore do jardim, e isso resultaria na vida eterna. Tá? Então, o interessante aqui desse ponto é que Adão tinha tudo para viver bem. Adão não precisava de mais nada. Mas Deus, ainda assim, ele quis abençoar mais do que ele já tinha, porque ele ia abençoar com a vida eterna. Então, percebe, Adão tinha um ambiente perfeito, estava tudo certo, tinha a sua esposa, estava cuidando do jardim, tinha um relacionamento com Deus, estava tudo bem. Mas Deus falou, olha só, então se você obedecer essa regra, eu ainda te dou a vida eterna. Então isso demonstra que o compromisso de Deus ele é um compromisso de abençoar. Né? Deus busca Adão com a intenção de dar-lhe algo, além daquilo que ele já tem. Então a promessa, como a gente identificou, é a vida eterna, tá? E a obrigação era obedecer perfeitamente à ordem de Deus. Uma ordem que pareceu simples, mas que tocou nos interesses de Adão. Né? Adão foi tentado ali a ser como Deus, e aí desobedeceu a ordem dele. Como eu falei, o cabeça federal é Adão, então, caso ele obedecesse, todos os herdeiros seriam merecedores dessa bênção oferecida a ele. Mas como ele desobedeceu, também as consequências vieram sobre todos. Tá? A saber, a morte física e espiritual, o afastamento de Deus. Então, Abraão, ele, como eu falei, ele é um cabeça federal, e através dele chegou o pecado e a morte no mundo. É interessante porque quando o pastor pregou sobre a criação, sobre a necessidade de existir um Adão histórico, efetivamente ter existido um primeiro homem, tem um pouco disso aqui também. Porque é através dele que entrou o pecado e a morte. Se não existia um primeiro homem, não há de se falar em morte e pecado. Mas hoje a gente consegue perceber que há morte e pecado. Né? Então, quando a gente não tem essa visão, por exemplo, de que Deus criou um primeiro homem, de que ele de fato existiu e que caiu,
a gente tem muita dificuldade em pensar em quando que a morte entrou no mundo, porque, em tese, todos os homens anteriores não teriam morrido, né? Então, eles não teriam sofrido as consequências que estavam em Adão por ter caído em pecado. Tá? E aí, por outro lado, a gente tem Cristo como cabeça federal, que, através da sua obediência, ele conquistou vida e justificação. Tá? O marco deles de desobediência foi comer do fruto, e isso fez com que eles tivessem, então, essa separação com Deus. Além disso, o homem passou a não estar mais sob pleno domínio de Deus, mas o mundo passou a estar sob o domínio de Satanás. E nós vivemos nesse mundo, que apesar de Deus não perder o controle, é um mundo que jaz no maligno. Então, todas essas são consequências da desobediência de Adão nessa primeira aliança. Tá? E depois de Adão, qualquer um outro foi incapaz de cumprir. Adão foi o único que poderia cumprir com o pacto de Deus. Ele não estava corrompido antes de ter comido do fruto. Mas, a partir da corrupção de Adão, o homem tornou-se incapaz de cumprir qualquer aliança feita com Deus. Tá? O que, de novo, nos leva a Cristo. Tá? A gente não consegue pensar em nenhum cumprimento humano baseado na sua mera obediência, porque tudo nos leva a Cristo. Nós dependemos desse Salvador para encontrar graça em nossas vidas. Bom, além disso, em Adão a gente não vê só o pacto de obras, mas a gente vê o pacto de graça. Eu queria ler com vocês Gênesis 3,15. Vou pedir para André ler. E desculpa. Nada. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então perceba que em Gênesis 3,15 a gente tem o que a gente chama de proto-evangelho, né? Que é o primeiro momento, você vê logo no comecinho das Escrituras, onde Deus anuncia que ferirá a serpente na cabeça, né? Ou seja, ferirá de morte. Ferir a cabeça ali simboliza que vai dar cabo, né? Vai dar fim. E será ferido no calcanhar, como Cristo foi morto, mas ressuscitou. Então, diante da incapacidade de Adão, a gente percebe, no começo da narrativa bíblica, a capacidade de Cristo de, através dele, nos resgatar, através dele, encontrar a solução para a nossa situação que estava perdida. Então, tudo estava perdido, mas houve ali uma promessa de que o descendente da mulher, saber Cristo, feriria a serpente na cabeça. Então, o proto-evangelho, a primeira mensagem do evangelho, a primeira sentença aí sobre o evangelho na Escritura está em Gênesis 3,15. Bom. Esse pensamento aí, Eva tem Caim e depois tem Abel, né? Então, há uma suspeita aí, né, que o primeiro filho de Eva fosse quem pisasse na cabeça da serpente. Eu imagino, né? Porque a gente olha a história escrita, né? A gente olha tudo já aconteceu, né? Então é muito fácil de olhar para trás e falar, é claro que é Cristo. Mas as pessoas viveram nesse tempo, né? E eles vão vivendo, o povo vai vendo com essa expectativa. Com expectativa, Não, agora é esse, agora é Davi, não é esse. Então, o tempo todo nessa ânsia, nessa expectativa de quem seria esse, né? E engraçado, né? Porque hoje em dia a gente está acostumado a tudo muito rápido, a gente é muito imediatista.
Só que isso aqui demorou milhares de anos até acontecer, né? Então, é o povo sempre esperando por aquele que cumpriria a promessa lá de trás e se mantendo fiel, né? Confiando na promessa. Você vê, às vezes a gente tem dificuldade de confiar em algumas coisas de Deus e com tanta coisa tendo acontecido. E as pessoas elas não viam muitas coisas acontecer ainda, mas mantinham-se... bom, nem sempre mantinham-se fiéis, né? Então a gente vê aí um povo se desviando. Então, também, bom, todo mundo igual, né? Todo mundo perdido mesmo, só com Cristo. Sim. Uhum. Exato, através de... Exato. Então, Cristo ele fez ali o que Adão foi incapaz de fazer. Tá? Agora, vamos para o pacto noético. Tá? Eu vou ler agora Gênesis 9, 16 e 17. Pedir para o Vinícius ler, por favor. Interessante, né? Percebe que não é uma aliança que Deus faz somente com Noé, né? Mas amplia-se a toda a terra, apesar de toda a maldade acontecida. Então, Deus faz uma aliança que é uma aliança chamada universal, porque ela cumpre, ela contempla ali todos os homens, contempla toda a criação, e ele se compromete, então, a renovar a sua misericórdia apesar do pecado do homem. Porque a expectativa de Deus ali não era que a humanidade se consertasse de vez. Deus sabia que a humanidade não se tornaria perfeita, mas ele disse que ele seria longânimo ali com essa humanidade, né? E, como eu falei, o dilúvio foi o juízo de Deus sobre a corrupção generalizada, né? Então a humanidade tinha se desviado muito de Deus e então Deus enviou o dilúvio como um juízo ali para isso. Noé, um ponto importante é que ele não foi separado por merecimento, mas que Deus achou graça diante dele, né? Não foi por seu próprio mérito. E também um ponto muito importante é essa misericórdia de Deus, porque Deus não executou juízo de modo imediato. Só o tempo de Noé construir a arca foram 120 anos, né? Então, assim, o fato de Deus postergar e oportunizar que o homem se voltasse para ele. E ele estava demonstrando sua misericórdia, né? Demora em irar-se. A gente olha para o dilúvio às vezes e fala como uma demonstração ali da justa ira de Deus, mas também, antes disso acontecer, tem toda essa longanimidade dele, né? E ele se compromete, então, a preservar a criação e nunca mais destruí-la através de um dilúvio, né? As sanções desse pacto noético estão relacionadas ao homicídio, né? Deus ordenou que o homicídio fosse punido com morte, porque estava muito em voga, então, e justamente para deixar claro a importância do homem como imagem de Deus. Estava sendo perdido, né? Estavam perdendo isso de vista, né? Apesar de muito pouco tempo, a vida passou a ter pouco valor. Então, Deus, como sanção a essa quantidade de homicídios desenfreada, ele definiu que todo homicídio seria punido com morte, justamente para deixar claro o peso que é você tirar a vida de alguém, né? E, bom, hoje a vida muitas vezes ela é relativizada, o valor da vida hoje em dia também, né? Às vezes parece que a gente se esqueceu de novo, mas todo ser humano é criado à imagem de Deus. Então isso é absolutamente caro e sério para o nosso Senhor, né? E a ideia foi de preservar a humanidade. Preservar a humanidade, e o sinal, como o Vinícius leu, foi o arco-íris,
que é um sinal ali de que ele nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Vocês já ouviram falar em graça comum, provavelmente, né? Porque a gente fala um pouco sobre isso. Mas é aquela que se estende a todos os homens. Tá? Então, se você não ouviu falar, agora você ouviu e é isso. A graça comum, ela se estende a toda a humanidade, crentes e descrentes. Né? Significa que mesmo no mundo caído, homens bons e homens maus, eles podem ter direito a diversas bênçãos dessa vida. Tem direito a receber chuva, colheita, prosperar. Isso tudo é a graça comum de Deus. E aqui na aliança noética a gente vê, é um sinal também da graça comum, já que o compromisso de Deus não foi só com aquele povo, mas foi um compromisso com toda a humanidade. Tá? E é curioso porque a gente, na teologia bíblica, né, quando a gente faz uma abordagem mais com base nos fatos e não com base nos temas, a gente começa a perceber temas da teologia sistemática. Né? Então, a gente estuda teologia sistemática, graça comum, graça especial. E aí, só que aqui você vê isso acontecendo no decorrer da história. E é interessante ver como que isso se aplica. Né? Então, aqui a gente vê a graça de Deus sendo demonstrada. E essa preservação universal, ela também prepara um cenário onde Cristo vai redimir gente de todo tipo, sabe? Essa amplitude da salvação em Cristo já começa a ser preparada aqui nesse cenário traçado em Noé. Depois de Noé, nós temos Abraão. Então, vamos falar um pouco sobre o pacto abraâmico aqui em Gênesis 12, 2 e 3. Gênesis 12... 2 e 3. Pode? Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Tá certo. Então, vocês reparam que Deus promete a Abraão uma descendência numerosa, promete também a terra, tá? E bênçãos para todas as nações. Então, não só para a sua descendência, não só aqueles que seriam seus, mas para todas as nações através de Abraão. A gente vê o cumprimento disso em Israel, mas na Nova Aliança isso se estende para a igreja. Tá? Então, a gente tem essa ampliação daquilo. Na verdade, não é nenhuma ampliação, porque a própria promessa ela inclui bênçãos para todas as nações. Então, já não era para se limitar a Israel. Então, ela, dentro do contexto atual, a gente consegue entender que isso amplia para a igreja, ou seja, todo aquele que crê. Tá? Então, Abraão seria pai de uma grande nação, e uma grande nação não somente em números, mas em propósitos, em feitos. Né? Essa nação que descenderia de Abraão não seria somente numerosa. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui e citar a última pregação do pastor, foi a última, que ele fala da família, né, do homem e a mulher, está debaixo de uma missão de Deus. Né? Então, isso daí, você acabou de falar de Abraão, desemboca nisso, porque quando o homem e a mulher estão juntos, aí para ter gerar essa grande nação, porque veio para Abraão, né, e gerou essa grande nação. Entendeu? Então, o propósito de Deus, a missão de Deus sendo revelada através de Abraão e suas coisas. Sim, uma família, né? Que ele se submeteu àquilo que Deus tinha prometido e confiou. Né? Então, esses são elementos importantes. A gente vê que essa nação ela foi chamada para revelar o caráter do povo de Deus. Então, ali ela deveria revelar isso para o mundo e também para preparar o caminho para o Messias. Então, é de grande importância essa aliança com Abraão. Então, a gente está falando aqui já de um povo bem delimitado. Mas não só um povo, mas em Cristo essa bênção alcança os gentios. Então, não somente judeus, mas judeus e gentios, ou seja, todos, podem ser alcançados desde que creiam. Então, a gente não está falando mais de um vínculo que é de sangue, mas um vínculo que é estabelecido pela fé em Cristo. Essa é o desenrolar da aliança feita com Abraão. Com relação à terra,
existe a terra de Canaã, ela tem uma promessa de que ela será de possessão eterna de Israel, mas não só isso, isso também aponta para a nova terra e para a vida eterna. Tá? Então, quando a gente fala de Canaã, com a promessa de uma terra, não é só essa terra terrena, física, mas também aquela eterna, onde o povo de Deus vai desfrutar de uma vida com o Senhor. Tá? E vamos lá. Isso. E através de Israel, como eu falei, Israel recebe a lei, os profetas e a aliança, e é o veículo, então, para a chegada do Messias. Tá? Então, é o povo escolhido de Deus que caminha por toda a história, e a gente vê em Israel ser cumprido até chegar ao ponto alto, que é Cristo. Nessa aliança, Abraão, naturalmente, é o cabeça federal, e as promessas elas são condicionadas à descendência física de Abraão, tá? Isaac e Jacó. Então, o compromisso ali era com a descendência de Abraão, e a exigência era que Israel seguisse a lei de Deus para que ele fosse abençoado com proteção, com prosperidade, mas, por outro lado, também a desobediência traria juízo. Tá? Quando a gente olha para a igreja ela é vista como descendência espiritual. Então, a gente tem a descendência física em Abraão, mas a igreja espiritual, a igreja é a descendência espiritual de Abraão, porque ela é composta de todos os crentes que aderiram pela fé. Tá? Então, a gente tem Israel como um vínculo de sangue, mas a igreja como um vínculo de fé, como eu falei. Bom, agora, partindo para o pacto mosaico, eu quero fazer a leitura de Êxodo 19, 5. Pode ser, Mariel? Repara que há uma exigência de guardar aquilo que Deus entrega. Né? Então, a guarda da lei ela é estabelecida em Moisés, tá? E, de certa forma, ela amplia o pacto de Abraão. Então, Moisés ele vai trazer elementos que não estavam em Abraão, como, por exemplo, a lei. Né? A lei moral, cerimonial e as leis civis. Tá? E em Moisés, Deus exige o cumprimento dessa lei de modo a demonstrar para o mundo como que vive o povo de Deus. A lei moral ela é atemporal, portanto, também se aplica a nós, né, os 10 mandamentos, porque isso é a essência de Deus, isso revela o caráter santo de Deus. E a lei cerimonial e civil teve o seu momento ali, onde ela foi exigida do povo. Tá? Como que aconteceu com Moisés? Deus, através do clamor dos israelitas, que estavam sendo escravizados no Egito, se revelou a Moisés, e ele foi escolhido para ser o mediador entre Deus e Israel. Tá? E essa libertação ela não foi somente física, mas também uma libertação através do cumprimento da lei, porque Moisés recebeu a lei e deu ao povo as diretrizes que eles deveriam seguir, então, para agradar ao Senhor. Tá? Então, o pacto abraâmico ele falava de promessas, terra e descendência, e o pacto mosaico ele trouxe a lei que Israel deveria obedecer para receber as bênçãos de Deus. Como eu falei, isso é uma ampliação do pacto abraâmico. Então, ele torna-se condicional. Para você receber aquilo que você deve receber, você deve cumprir a lei que foi posta. Tá? Então, como eu falei, a lei moral ela está além do tempo. Né? Então, a lei moral de Deus ela vai além do tempo e ela não se limita somente àquele momento histórico. Deus revela o seu caráter através dessa lei moral e o cumprimento é exigido de todos nós, inclusive nós que estamos aqui agora. Devemos nos submeter à lei moral de Deus. Já as leis cerimoniais e civis, elas regulavam cultos, sacrifícios, pureza ritual, e de toda forma elas sempre apontavam para Cristo. Essa pureza que era exigida
dos sacrifícios, dos cultos, elas apontavam para Cristo, que era puro e perfeito, que viria a cumprir isso perfeitamente. Tá? E a circuncisão foi o sinal do pacto abraâmico. Tá? E, como eu falei, existem sinais, como foi o arco-íris, e aqui tem a circuncisão. A compreensão que a gente tem é que esse sinal ele marcava esse povo escolhido, mas ele não garantia a regeneração. Ser circuncidado não era o suficiente para que essa pessoa então fosse garantida como uma descendência, como seu coração estivesse em Deus, cumprindo aquilo que era esperado. Tá? E quando a gente faz uma conexão com o batismo, a gente não entende que o batismo ela é uma continuidade da circuncisão, mas é um novo sinal de uma nova aliança. Ela tem alguns pontos de contato, mas é um novo sinal que aponta para a obra interna da regeneração. É importante pontuar isso porque muito é falado sobre a continuidade, né, da circuncisão para o batismo. Então, a circuncisão tornou-se o batismo. Na verdade, nossa compreensão é de que são sinais distintos para alianças distintas. Tá? Não há essa continuidade. Bom, a lei ela nos conduz à graça, porque quando o homem ele é confrontado com a realidade da lei, ele percebe que ele não consegue cumprir. E ao perceber que não consegue cumprir, ele é conduzido a Cristo. Ele é conduzido ao único que conseguiu cumprir a lei. Né? Ela serve para demonstrar o caráter de Deus e também para demonstrar a nossa incapacidade de sermos como Ele espera de nós. E por isso que esse pacto ele nos conduz à aliança da graça, ao pacto da graça. O pacto feito com Moisés, ele nos conduz à nova aliança, porque a gente percebe que essas exigências, elas são demais para nós. A gente não vai conseguir cumprir. Mas em Cristo a gente consegue, pela fé, receber os benefícios disso. Bom, agora, pacto davídico. Lá em 2 Samuel 7,16. Pode ler, Léo, por favor. É interessante porque quando Davi ele é coroado rei de Israel, é cumprida a profecia de Jacó, que diz que o cetro não se afastaria de Judá. Né? E Davi, como descendente da tribo de Judá, ele foi escolhido para estabelecer uma dinastia que duraria para sempre, uma vez que Jesus também ele vem da raiz de Davi. Né? Então, a gente vê Deus cuidando da história desde o começo. Né? Então, ele está falando de Jacó, Davi, Jesus, Deus cuidando da história e guiando, demonstrando que nada disso foi uma surpresa para o nosso Senhor, né? Que Ele tinha esse plano bem definido desde o início. E tanto que essa profecia de Jacó, ela não apontava somente para um reino eterno, um reino presente, mas um reino eterno, que seria plenamente cumprido em Cristo, que era então descendente final de Davi. Por que ele foi escolhido? Porque apesar das suas falhas, como a gente bem sabe, Davi é um homem com alguns pecados, ele se arrependeu verdadeiramente diante de Deus. Né? Então ele buscou o Senhor em arrependimento e por isso então ele foi compreendido como um homem segundo o coração de Deus, apesar das suas falhas. Né? E os reis de Israel, eles tinham papéis muito importantes para conduzir a nação. Tempo atrás a gente fez aqui uma série de aulas sobre os reinos do norte, reino do sul. A gente fez todo um panorama do Antigo Testamento aqui. E a gente falou um pouco sobre isso. E a gente viu que os reis fiéis, eles traziam períodos de bênção e renovação para o povo. E reis infiéis levavam o povo à idolatria e ao declínio espiritual. Então, o rei, o cabeça, quem estava conduzindo o povo nesse momento, ditava como que o povo, na realidade, ele refletia como que o povo agiria diante de Deus, né? Ou em fidelidade ou em afastamento. E o pacto davídico, ele acrescenta a promessa de um rei messiânico, a saber, Cristo, né? Que é onde a obediência da lei é cumprida
e então a gente encontra redenção e justiça. Como o pastor falou, Davi é um tipo de Cristo que é um antitipo, né? Então, Jesus ali, ele cumpre todas as promessas. Ao passo que Davi governou Israel, Jesus governa espiritualmente e eternamente a igreja. Tá? Então, é possível fazer um paralelo assim, porque assim como Davi governou Israel, Jesus governa a igreja. Como eu falei, a gente pode ver na genealogia que Jesus ele é descendente de Davi tanto por José, que é o seu pai legal ali, quanto por Maria, né? Então, sendo descendente legítimo dessa linhagem de Davi. Isso é demonstrado em Mateus e Lucas, depois vocês podem ver lá na genealogia. E confirma que Jesus, então, é o descendente prometido. Tá? Por isso, vamos, então, ao novo pacto. A gente passou por todas as alianças do Antigo Testamento, agora vamos à aliança em Cristo para caminhar para o final. Jeremias 31, 33. Quem encontrar primeiro pode ler. Amém. Bom, esse novo pacto, ele é mediado por Jesus, uma vez que ele cumpre plenamente as promessas divinas, né? Então, todas as outras alianças, de certa forma, apontaram para essa última e derradeira aliança em Cristo. A gente tem Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi, mas a realização definitiva está em Cristo. Porque todas as alianças anteriores só demonstraram a incapacidade do homem de agradar a Deus, de cumprir os acordos. E o que a gente vê durante toda a história é Deus sendo misericordioso, renovando sua misericórdia, buscando o homem novamente, apesar das suas falhas, né? Então, como a gente mencionou, tudo aquilo que é do Antigo Testamento é apenas sombra do cumprimento perfeito em Cristo. Ele substitui todos os rituais e as provisões ali do Antigo Pacto, porque ele é o Cordeiro, sabe? Então, ele e também é o sacerdote, também é o rei, e nele culminam todas essas coisas. E por isso, a gente pode confiar que nele está o cumprimento perfeito daquilo que Deus espera de nós. A nossa incapacidade, ela não é ofuscada, ela não ofusca a capacidade de Jesus de cumprir aquilo que nós deveríamos fazer. Por isso, o vínculo agora ele é pela fé. Não é pelo cumprimento individual de cada um, aquilo que deve ser feito, a lei de Deus, mas pela fé a gente se une a Cristo, que cumpriu a vontade de Deus. Ele cumpriu de que forma? Ele obedeceu perfeitamente a lei e também recebeu nele todos os juízos das nossas falhas, morrendo na cruz. Só que, já que ele tinha cumprido, a morte não poderia reinar sobre ele. E então ele reinou sobre a morte, ressuscitando, o que pôs fim a toda a dívida que havia sobre nós. Então, por isso, a gente pode ter certeza dessa reconciliação com Deus, de forma final. Agora, a gente não mais olha com vistas para cumprir algo que Deus espera de nós, mas a gente se lembra daquilo que foi cumprido em Cristo. E com isso, a gente se lembra do perdão que a gente recebeu nele e da satisfação dessa aliança em Cristo. A gente pode ter convicção da vida eterna com ele, desfrutando eternamente da sua presença, né? Esse, então, é um dom da graça que decorre da obra de Cristo. Não decorre daquilo que a gente faz, mas daquilo que ele fez. Ele é o cabeça federal e realizou nele aquilo que foi aplicado a todos os seus. Todos aqueles que creem receberam os méritos do que o nosso cabeça federal fez. Cumpriu todas as exigências da lei e, com isso, a gente faz parte de todos os benefícios também com Jesus.